Fala galera, beleza? O final do ano tá chegando as férias, é hora de reunir a família e pegar a estrada. Mas nesse momento a gente tem que estar atento ao quê? Às multas que podem vir se você cometer alguma infração no trânsito. Então o nosso papo hoje é para te alertar e você poder fazer uma viagem com tranquilidade com a sua família. Começou na Rua com a Surrai. E eu começo o nosso papo hoje conversando com o Luiz Flora, ele que é diretor jurídico da ABIM, Associação Brasileira de Instrutores de Motociclismo, e também especialista em trânsito. Luiz, seja bem-vindo na Rua com a Surrai hoje, falando sobre a atenção nas estradas. As férias estão chegando, né? As famílias estão agora se preparando para pegar a estrada. E a gente tem que ter um ponto de atenção muito importante, né, Luiz? Porque as multas podem chegar. O que você pode começar falando para a gente das atenções especiais importantes da estrada? Em primeiro lugar, parabenizar vocês pelo programa, eu assisto e é muito importante ter esse serviço de utilidade pública. Como você bem falou, Tiago, nós temos a questão das férias, aumenta o fluxo nas estradas, aumenta o consumo de álcool, a falta de consciência das pessoas, muitas vezes ela acaba sendo predominante no acidente de trânsito ou até na conduta que pode gerar um acidente. Às vezes não gera um acidente, mas gera multa, gera uma série de coisas. Então o que a gente pode colocar de uma forma assim bem objetiva e bem prática, assim, você vai sair para viajar, vai sair para passar com a sua família em algum lugar, vai sair para descansar, vai sair para o seu lazer, pense que você tem que ir e voltar. Perfeito. Você tem a questão da multa que prejudica o seu bolso, pode prejudicar a sua carteira de habilitação, você pode ter uma suspensão, depende do acúmulo de pontos, você pode ter uma cassação, depende da infração que você comete, você pode colocar em risco a sua própria vida, colocar em risco a vida da sua família, dos seus amigos e colocar em risco a vida das outras pessoas. Tem que haver essa empatia, afinal você está chegando no final de ano, o espírito de final de ano é confraternização, não é guerra. E infelizmente, você que está acostumado com a área também de trânsito e transporte, às vezes as pessoas vão para um veículo, elas se sentem armadas. E isso é muito ruim para o trânsito, para a economia do país, para o sistema de saúde e principalmente para o emocional das pessoas. Muito bom, Luiz. Deu aqui um panorama muito importante, né, dos cuidados que tem que ter antes de entrar no carro mesmo e acelerar nas estradas. Acelerar com atenção e respeitando o limite de velocidade. Tá aí uma multa que é bastante aplicada nas férias, não é? Bastante, porque assim, existe aquela tendência de que você entra num carro e você tem que chegar muito rápido. Hoje os carros, mesmo os carros 1.0, você sabe que são os turbinados, eles têm uma facilidade de desenvolver uma velocidade muito rápida e eu que tenho uma geração a mais do que você, a gente tem aquela tentação, nós somos humanos, não adianta falar, não, você tem aquela tentação de pisar, sentir o carro fluindo com mais velocidade, aquela sensação da adolescência, da juventude, de ter a velocidade no seu dia a dia, só que você tem que fazer isso com responsabilidade. Quando as pessoas perguntam para mim, você concorda com os limites de velocidade em todas as estradas? Muitas vezes não. Porque tem trechos da estrada que acho que você poderia desenvolver uma velocidade maior do que está lá. Aí as pessoas também perguntam, tem pegadinha? Tem. Muitas vezes você está numa estrada que você está a 100, 120 por hora, de repente ela cai para 60. Perfeito. Eu sempre fui uma pessoa que alertei com relação a isso, porque você pode ser um fator gerador de acidentes também. Porque nem sempre a pessoa que vê essa placa, ela respeita, ela toma multa, mas aquele que respeita, de repente ele freia de uma vez. Então eu já presenciei situações em estradas que quase deu engavetamento. Então é muito importante que as autoridades também, as pessoas a engenharia das estradas, engenharia de trânsito, elas façam realmente uma coisa mais gradual para evitar. Porque o intuito de você ter a multa o caráter da multa que eu vejo, ela tem que ser preventivo e educativo. A multa não é para se arrecadar dinheiro, o valor de se arrecada muito. Em alguns casos a gente pode até falar indústria da multa, né? Agora, muitas vezes a gente tem que também entender que uma multa pode evitar um acidente, pode evitar uma morte. Seja a multa que já ocorreu e a pessoa não quer ter de novo, ou seja aquela que por consciência ela não faz. A multa, ela é importante? Não diria que ainda é importante, mas ela é necessária
em muitos casos, porque a educação de trânsito é o mais importante. É isso aí, a multa fica como um alerta para ter mais atenção ainda, né, na infração que foi cometida, né? Agora, quando a gente fala em infração também, é muito interessante quando a gente às vezes é parado pelo guarda de trânsito e ele olha todo em volta do carro, checa os faróis, setas, lanternas. Esse é um ponto importante também, não é? Sim, porque é segurança no trânsito. O policial, ele tem o dever, é a obrigação dele, ele não está fazendo nenhum favor nem ao Estado e nem à pessoa. A pessoa tem que sair de casa com o carro em condições mecânicas. Perfeito. Né? Quando Manutenção preventiva. Hidráulica, preventiva. Mas ele também tem que se atentar a alguns detalhes que às vezes não é por maldade, é por um esquecimento. O policial tem a obrigação de adverti-lo. Às vezes uma falta de um equipamento que é um pisca de uma seta pode gerar um acidente. Porque a pessoa faz uma mudança, o carro, e aí eu vou puxar um pouco para o nosso lado da questão do motociclismo. Muitas vezes um acidente envolvendo uma motocicleta, ele ocorre porque o motociclista está acostumado a, quando vê uma mudança de faixa, a ver uma sinalização. E quando não tem essa sinalização, a chance do acidente é maior. E o elo mais fraco no acidente, um caminhão, um ônibus, um veículo automotor com uma motocicleta, que são 2 rodas, é muito maior a fragilidade do motociclista ou aquele que está em 2 rodas. Então é muito importante checar todas essas questões. Checar também se, por exemplo, se o bagageiro, você vai para uma viagem, e eu sei que vocês falam muito disso também, você vai levar uma série de coisas, mas você também não pode sobrecarregar, você também tem que botar a coisa amarrada, você não pode prejudicar a visibilidade sua e nem a dos outros, você não pode colocar em risco a segurança de você. Se um caminhão não coloca a sua carga bem ajustada numa curva, ele tomba, pode matar uma pessoa, causar um ferimento em quem está passando. Então é muito importante. Eu acho que essa ação preventiva de fiscalização das polícias rodoviárias ou das polícias de trânsito nas cidades, quando existe, ela é fundamental, porque a polícia ela tem que ter o caráter preventivo, educativo e não apenas punitivo. Punitivo quando é necessário. Boa! O papo tá bom aqui, hein? Papo fluindo e muito importante para você que está nos assistindo, hein? Bom, as tão esperadas férias chegaram, né? Então, esse é o nosso papo aqui para você evitar tomar uma multa, causar um acidente. Então, ficar sempre atento aos faróis do carro, setas, à sinalização também de velocidade das estradas, na é verdade. Agora, tem a famosa cadeirinha para crianças, né? Para bebê, que algumas vezes a gente até consegue ver que as pessoas não usam. Sim. É um fator muito importante também para a segurança da criança e de todos que estão dentro do carro, não é? Eu posso ser até muito crítico, eu acho que é uma responsabilidade dos pais ou de quem leva uma criança, porque às vezes é uma questão de mentalidade, como eu falei, de gerações. A minha geração viajava atrás de carro, por exemplo, de carros como Fusca, Variante, em cima do motor, atrás. Mas naquela época não existia todo um trabalho técnico, toda uma consciência disso. O ser humano ele tem que evoluir e a questão de segurança ela vem junto. Então, se você desenvolveu isso, aquilo eficazmente é comprovado que minimiza e até salva vidas, evita um dano maior, você tem que colocar. O pai tem como obrigação, a criança não tem como entrar no carro e pegar uma cadeirinha sozinha e colocar. Então você está preservando a vida da sua família. É fundamental, quando vocês falam isso, que isso seja reforçado. Porque às vezes na pressa, às vezes naquele negócio, mas é só um trechozinho de 5 km, 10 km, é meia horinha de carro. Pode ser 100 metros. Pode ser 100 metros. E de repente aquilo, 100 metros pode ceifar uma vida ou trazer para a criança e para a família uma tristeza e uma consequência pelo resto da vida. Bom, então cadeirinha é importante. Importantíssimo. E além da cadeirinha também, o cinto de segurança para todos que estão dentro do carro, não é? É impressionante como a gente ainda tem uma resistência, muitas das pessoas têm uma resistência muito grande ao cinto de segurança. E como você falou, destacou, muitas vezes você entra no carro, você criou já o hábito de colocar o cinto de segurança quando você dirige e quando você está no banco do passageiro. Mas quando você está no banco traseiro, você fala, não, aqui está tudo bem, está tudo tranquilo, porque as pessoas estão... Não estão protegidas. Elas estão protegidas e você não está protegido. Só que essa proteção dos da frente também é relativo. Nós tivemos um acidente aqui, se não me engano, com um cantor, que ele, na hora que foi projetado sem o cinto de segurança atrás, ele causou ferimento até no condutor do veículo. Por quê? Porque o impacto é muito grande. Então, você tem que ter a consciência que você está preservando a sua vida por uma questão de um cinto, é um hábito. Você sentou, é um hábito, é uma coisa que você acostuma.
e é uma coisa que vai salvar vidas. Pessoal, já sabe, ó, se beber, não dirija. Se for usar o telefone, para o carro. Não pode dirigir falando no telefone, respondendo um WhatsApp. Já sabe, né, pessoal? Fique atento com as infrações de trânsito, direção segura, carro em ordem, família com cinto de segurança e pronto. Viagem tranquila, férias maravilhosas e é só curtir. Recordações, fotos, vídeos, lembranças e nenhum problema. Isso é o que se espera do final de ano. E se houver um problema, solucione, não cometa de novo. Luiz Flora, muito obrigado pelo nosso papo. Eu que agradeço, parabéns pelo programa. Muito obrigado, dicas preciosas para você. E já sabe, hein? Vem com a Surrai e boas férias!